Olá, pessoa querida, queridos do meu coração, queridos do coração de Deus, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, assim como está comigo. E hoje eu quero conversar com vocês uma coisa maravilhosa, queridos. Qual a importância de tomarmos decisões de qualidade? Você costuma fazer isso? Você costuma basear as suas decisões com sabedoria e sabe fazer as escolhas corretas para uma vida de graça, uma vida abundante? Se você está interessado nesse assunto, se você gosta desse assunto, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative os sininhos para as notificações e, importante, queridos, compartilhe. Outras pessoas precisam conhecer e entender um pouquinho mais do que o Senhor tem para as nossas vidas. Também deixe o seu comentário, não tenha preguiça, queridos. Ouça o vídeo, veja a mensagem e comente, vamos interagir, tá bom? Vamos lá então, queridos, mais um pouquinho, aprendermos um pouco mais, refletirmos em algumas situações daquilo que o Senhor, o nosso Pai, o nosso Deus soberano e querido, tem para as nossas vidas. O nosso Deus é longânimo, é bom demais, Ele ama muito a nossa vida e Ele quer que a cada dia nós estejamos mais esclarecidos no que diz a Sua palavra. Mas antes, queridos, vamos àquele momento especial, aquele momento glorioso, onde a gente pode agradecer ao nosso Deus todas as bênçãos que Ele tem colocado em nossas vidas, tá bom? Vamos lá para o nosso momento de gratidão, tá bom, queridos? Senhor meu Deus, muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de que eu estou aqui diante, Senhor, desse povo maravilhoso, dessas pessoas queridas, deste homem, desta mulher de Deus que busca entendimento, Senhor, e crescimento espiritual. Pai, te agradecemos pelos nossos ouvidos atentos à tua palavra, te agradecemos pelos nossos olhos, ó Pai, que hoje contemplam a glória do teu santo nome. Te agradecemos pelo sangue de Jesus. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Te agradeço pela minha casa, te agradeço pela minha vida, te agradeço pela vida do meu esposo, das minhas filhas, dos meus filhos, dos meus genros, dos meus netos. Te agradeço, meu Pai, pela vida dos meus irmãos. Que a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, nós tenhamos um coração mais e mais grato pela tua bondade e fidelidade, em nome de Jesus. Obrigada, obrigada, Senhor. Te louvamos e glorificamos em nome de Jesus. Queridos, que maravilha! Como é bom a gente poder agradecer, como é bom nós darmos graças ao nosso Pai pela sua bondade, por tudo que Ele faz pelas nossas vidas. Então, queridos, como eu já havia dito, eu quero conversar um pouquinho com vocês hoje, conversar um pouquinho sobre tomar decisões. Nós sabemos que a nossa vida é formada por decisões, nós temos escolhas que são feitas nas nossas vidas que vão a cada dia edificando ou destruindo. Infelizmente, destruição acontece em algumas vidas por conta de escolhas erradas. Mas eu quero falar com vocês hoje sobre as boas escolhas, sobre as escolhas de qualidade, sobre decisões de qualidade. Precisamos ter essa certeza, queridos, porque nós precisamos entender que a nossa vida, a nossa realidade só depende de nós e de mais ninguém. E para que a gente tome decisões de qualidades, para que a gente possa escolher o melhor caminho, a melhor situação, o melhor do que o Senhor tem para nós, nós precisamos envolver Deus na situação. Em todas as situações das nossas vidas, nós precisamos envolver Deus. Isso precisamos entender, precisamos acreditar e aceitar, queridos, porque é preciso que estejamos baseados na palavra de Deus. É preciso, queridos, não tem como nós vivermos uma vida longe da presença de Deus, porque se nós estivermos longe, nós não teremos decisões de qualidade. Isso é importante. Então, queridos, essas decisões de qualidade serão com a ajuda do Espírito Santo,
E dessa forma, com a ajuda do Espírito Santo, a nossa decisão será de qualidade. Serão decisões espetaculares, serão decisões maravilhosas que vão trazer crescimento na nossa vida, tanto na vida material quanto na vida espiritual. Isso é muito importante que a gente entenda, queridos. Então, as decisões que nós tomamos afetam a nossa vida, queridos. Não tem outra forma. Se você analisar as decisões, as suas decisões, se você analisar onde você chegou e você observar que você hoje está onde está através de uma decisão que você tomou, você pode analisar a responsabilidade que você teve ao tomar essa decisão. Então, a gente sabe disso, queridos. Por mais que a gente não reflita, não preste atenção, todos sabemos que a nossa vida é constituída de decisões, uma série de decisões. São muitas decisões. E as decisões que tomamos na vida, querido, nos levam a termos um caminho, tomarmos direções, adotarmos atitudes, fazermos escolhas que vão influenciar, vão gerar certas ações através das nossas vidas, através das nossas escolhas, que por sua vez levam a certos hábitos e a certas rotinas. Isso é importante que a gente entenda. A nossa rotina diária, os nossos hábitos, eles são formados, eles são constituídos através de decisões que nós tomamos ao longo da nossa vida, no decorrer da nossa vida. Isso é muito importante, querido. As decisões que nós tomamos ao longo da vida compõem a nossa vida hoje. Nós somos hoje aquilo que nós decidimos através de escolhas, através de decisões para ir por aqui ou por ali. Nós decidimos, queridos. Nós tomamos a decisão de agir de uma forma ou de outra. Então, é certo, queridos, que essas decisões são ligadas, como eu já disse, a rotinas e hábitos. Mas uma coisa muito importante, queridos, saiba que seja o que for que você estiver pretendendo, a mudança que você quer está na decisão que você toma. Isso é importante. A mudança que você quer está na decisão que você toma. Por isso é importante que a gente analise a decisão que nós vamos tomar, para que a gente possa avaliar aquilo que nós vamos receber como resultado de uma escolha que nós usamos, que nós fizemos para tomar uma decisão. Isso é muito importante que a gente perceba, que a gente entenda, queridos. E outra coisa que é muito importante, para que a gente possa alcançar essas mudanças, tomar decisões de qualidade, com sabedoria, nós precisamos mudar algumas coisas nas nossas vidas. Nós precisamos mudar práticas antigas, paradigmas, crenças, coisas, queridos, que muitas vezes vão fazer com que nós tenhamos uma vida longe daquilo que a gente quer, longe daquilo que o nosso Pai quer para nossas vidas. Então, através das nossas vidas, ao longo das nossas vidas, essas duas coisas são muito importantes nas nossas vidas, os hábitos e as rotinas. Precisamos analisá-las, queridos. Precisamos entender o que leva a nossa vida a ser da forma que é, porque isso é muito importante. Então, independente daquilo que nós fazemos ou daquilo que queremos fazer, nós precisamos entender que nós somos responsáveis por essas decisões, por essas escolhas e pelas atitudes que vão vir através disso. Então, nós podemos ter alguns exemplos, observar alguns exemplos. Porque, queridos, se você, por exemplo, estiver pensando em uma nova fase na sua vida, uma mudança de emprego, um casamento, escolher um namorado ou uma namorada, isso, queridos, você vai tomar uma decisão para uma nova fase. Você tem que tomar uma decisão de emagrecer, por exemplo, de fazer uma dieta, de abandonar um vício. Precisa de decisão, precisa de atitude e de escolha, querido. Nós precisamos escolher aquilo que nós queremos, né?
parar de fumar. Olha quantas pessoas você conhece que não conseguem parar de fumar. Ou mesmo assim, no dia a dia que a gente observa muitas pessoas, a alimentação errada. Quantas pessoas se alimentam de forma errada e têm um problema de saúde decorrente disso? Tomam uma decisão. Muitas vezes, queridos, as decisões são difíceis. Muitas vezes. Uma pessoa que gosta de comer bastante, a hora que ela se senta numa mesa com os familiares, com a família, e ela tem que escolher entre uma salada ou uma lasanha, por exemplo, tem que ter muito domínio próprio para escolher a salada. Mas ela tem que se lembrar, queridos, que a decisão que vai tomar vai influenciar a sua vida sempre, sempre. Se ela sempre estiver sentada nessa mesa fazendo escolhas erradas, ela vai ter um futuro ruim, uma saúde ruim, uma saúde abalada. Então, queridos, nós precisamos entender isso, que certo ou errado, a gente precisa analisar. E se for errado, são hábitos através de rotinas que nós adotamos na nossa vida que vão fazer com que nós permaneçamos no mesmo lugar. Nós precisamos identificar esses hábitos, nós precisamos identificar a rotina que nós estamos tendo e decidirmos mudar isso. Decidirmos, queridos, que não vamos permanecer nesse mesmo lugar, que nós vamos fazer diferente em nossas vidas. Isso é muito importante. Então, queridos, analise hoje, pense um pouquinho agora enquanto estamos conversando. Quais são seus hábitos e suas rotinas? Quais são? O que você gostaria de deixar de fazer ou de começar a fazer? Isso é muito importante que você analise para que você possa tomar uma decisão de qualidade. Isso é muito importante. Então, é necessário, queridos, por exemplo, uma pessoa que decide mudar de fumar, é necessário que ela decida também. Ela vai mudar um hábito, que é o hábito de fumar. E ela precisa, queridos, mudar a sua rotina. Ela não pode continuar fazendo as mesmas coisas. Porque, por exemplo, se ela está acostumada a ficar com um amigo que fuma muito, que toma café e acende um cigarro, ela não pode continuar, porque se ela ficar com aquele amigo, certamente ela não vai conseguir parar de fumar. Isso é certo, queridos. Não precisa nem pensar muito para a gente entender isso. Então, outro exemplo, para quem gosta de comer pão, é conveniente que fique longe de uma padaria. É conveniente que fique longe de um momento que uma pessoa vai comer bastante pão, vai comer sanduíche. Por quê, queridos? Porque se ela continuar sentada na mesma mesa com uma pessoa que vai comer muito pão, ela provavelmente vai também comer. Então, isso é certo, isso é uma realidade nas nossas vidas. Então, queridos, se eu verdadeiramente creio no que está escrito na palavra de Deus, nós sabemos que a palavra de Deus é a verdade. Nós sabemos que a palavra de Deus nos ensina, nos ajuda, nos orienta. Então, queridos, eu certamente, no nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, eu posso mudar qualquer situação na minha vida. Eu posso mudar. A Bíblia diz que eu posso, queridos. E eu preciso acreditar nisso e tomar uma decisão de qualidade. Uma decisão de qualidade pode ser acreditar que a Bíblia é a verdade e diz a verdade. Isso é muito importante, queridos. Então, através disso, nós vamos avançar nesse entendimento e vamos manifestar a glória de Deus nas nossas vidas. Tudo de bom, de perfeito e de agradável que nós temos na nossa vida vem da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, queridos, mudança de hábitos e rotinas e mudanças de rotinas se faz necessário para uma excelente qualidade de vida, conseguida através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, através de decisões e qualidades e através de sabedoria nas decisões. Precisamos ser sábios para fazer escolhas de qualidade, para que as decisões sejam de qualidade. Isso é muito importante. Então, se eu quero Deus envolvido na minha vida, se eu quero Deus envolvido nas minhas escolhas, queridos,
eu preciso pensar muito bem. Se faz necessário que eu pense muito bem, não tem como você fazer nada se você não tiver meditando, informando. Se eu quero se informando, se eu quero Deus nas minhas decisões, envolvido na minha vida, me ajudando, tendo a direção do Espírito Santo, queridos, eu preciso conhecer a vontade de Deus. Meditar nessas vontades e alimentar o meu espírito com elas. Isso é importante, por isso que a Bíblia diz que a gente deve meditar na palavra dia e noite. Isso não é mais novidade para nós. E nós precisamos entender que fazer isso, meditar na palavra dia e de noite, é uma decisão de qualidade. Isso é sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Então, queridos, nós temos alguns exemplos na nossa vida que a gente aparece aquilo que nós queremos acreditar ou não. Muitas vezes, algumas pessoas nem se esforçam para acreditar. Vou te dar um exemplo. Nós sabemos, queridos, que existe a linha do Equador. A gente aprendeu isso na escola. Eu particularmente, hoje não ouço falar muito mais nisso. Mas eu lembro que no meu tempo de escola era uma coisa muito, assim, corriqueira no aprendizado. A gente ouvia falar muito sobre isso e a gente sabe da linha do Equador. Nós sabemos que lá no local que dizem que passa a linha do Equador, existe sinalização, existe uma placa lá indicando que ali passa a linha do Equador. E ninguém duvida disso, queridos. Não tem nada lá marcando, não tem nenhuma linha. Existe uma placa falando que ali é a linha do Equador. Eu ainda não passei por lá, é só de ouvir falar mesmo. Mas as pessoas acreditam, eu acredito, que lá passa, porque tem estudos, tudo. Lá passa a linha do Equador. É dito isso e deve ser verdade. Então, queridos, todo mundo acredita que aquilo é uma verdade, mas poucas não, querido, bastante. Graças a Deus, hoje bastante pessoas creem na palavra de Deus. Mas é muito mais fácil para algumas pessoas aceitarem uma placa que dita uma norma ou que informa uma situação, como a que passa a linha do Equador, do que acreditar naquilo que está escrito na palavra de Deus. E isso é muito triste, queridos, porque nós precisamos entender que Deus está envolvido na nossa vida. Ele quer estar envolvido e nós precisamos deixar. Então, queridos, nós afirmamos coisas que nós conhecemos no natural, como a existência da linha do Equador. Mas nós não temos a mesma firmeza, queridos, a mesma atitude quando se trata da palavra de Deus. Nós não cremos da mesma forma. Está escrito que lá passa a linha do Equador, todo mundo aceita e acabou. É diferente com a Bíblia. Nós não estamos acostumados a aceitar a Bíblia como natural. Por quê? Tudo bem, a Bíblia é sobrenatural. Mas nós precisamos entender que ela tem que ser natural para nós. É o nosso Deus, é o reino de Deus, é a nossa vida com Deus. Então ela precisa ser natural para nós. E nós não cremos na Bíblia da mesma forma, com a mesma firmeza. A maioria de nós, quando se trata de coisas espirituais, quando se trata da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, não crê da mesma forma que creem em limite de município, por exemplo. Não sabe, não mediu, mas acredita naquilo que está escrito em uma placa, em uma estrada. Então, queridos, nós precisamos entender que a Bíblia é a verdade e que Deus manifesta a sua vontade através da sua verdade, que é a sua palavra. Então, nós precisamos entender isso. Precisamos, queridos, entender e acreditar. Se Deus diz que eu sou curada, ponto. Eu sou curada. Acabou, eu tenho que acreditar nisso. Pode acontecer de não estar se manifestando ainda a minha cura, porque a Bíblia diz que a minha cura apressadamente brota, mas é preciso fé para ser curado, querido. Deus já fez a obra, Jesus já fez a obra, mas eu preciso crer de todo o meu coração e receber essa cura, assim como eu recebi a salvação em Cristo Jesus. E se Ele diz, queridos,
que eu sou próspera, eu creio nisso, tem que ser suficiente a palavra de Deus na minha vida. Então, se diz que eu sou próspera, se diz que eu sou filha de Deus, ponto, é suficiente.